Já dado a Jesus, pois só Ele nos faz vencedores. A Ti. Glória a Deus, aleluia! Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Oração. Deus seja louvado para mais esse culto poderoso, culto do Reino de Deus. Porque estamos aqui reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo para louvar, agradecer e bendizer esse nosso Deus maravilhoso. Ele que é um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque Deus é bom, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é sábio e uma fonte infinita de sabedoria. Deus é onisciente, onipresente e onipotente e todo-poderoso. Deus é o maioral, Deus é supimpa. Esse Deus nosso é bom demais da conta. Se for ilustrar as qualidades de Deus, são tantas que Ele é maravilhoso demais. Deus é bom, enfim, Deus é bom, não tem jeito, porque esse aí é bom. Deus criou todas as coisas. Ainda vou te falar mais, além dele criar todas as coisas, ele colocou riquezas em todas as coisas. Você vai aprender como que você vai extrair esta riqueza que Deus esparramou nas criaturas no mundo inteiro, em tudo quanto é lugar. O sábio sabe definir e saber aonde está as riquezas e saber como extraí-las. Vocês lembram de Salomão? Salomão era um rei muito sábio, um rei do passado. Salomão ficou tão rico que as coisas no palácio de Salomão, no templo, era tudo de ouro. Porque Salomão tinha uma sabedoria muito grande. Ele sabia como extrair a riqueza. Ele ficava prestando atenção na natureza, na formiga trabalhando, nessas coisas todinha, e conseguia saber como extrair aquela riqueza. Porque quem tem essa sabedoria sabe. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos iniciar esse culto. Hoje nós vamos falar o recado do ladrão. Você sabe qual que é o recado do ladrão? Você vai descobrir agora qual o recado que o ladrão passa para Deus. Todos os dias, toda vez que ele rouba, ele está mandando um recado para Deus. Você quer saber que recado que ele está mandando para Deus quando ele rouba? Você vai saber agora, daqui a pouco, já. Vamos fazer a oração, porque Jesus ensinou a orar. Você sabe que é aquele Jesus maravilhoso, aquele Jesus bonitão, aquele Jesus fenomenal, Jesus espetacular, aquele Jesus maravilhoso que passou pela terra fazendo grandes milagres. Ele ensinou também a forma correta de orar. Tem uns que faz a forma correta de orar e outros já não. Ou tem uns que é desobediente, uns que quer desviar para um lado, para o outro lado. Jesus ensinou de um jeito e eles querem fazer do jeito deles, é pirracento. Mas tudo bem, um dia eles vão se tocar que está fazendo do jeito errado. Então vamos ver como é que Jesus ensinou a orar. Você sabe por quê? Quando Jesus foi caminhando pela terra, ele foi passando e aquela multidão enorme seguindo Jesus. E Jesus tinha muitos seguidores. Aí daquela multidão enorme, Jesus foi levantando discípulos. E Jesus levantou muitos discípulos. Quando Jesus foi levantando discípulos, daqueles discípulos ele escolheu 12 apóstolos. Olha Jesus formando a igreja, fazendo a igreja de Deus. Levantou 12 apóstolos. E acontece que um dia, um desses apóstolos chegou para Jesus e falou assim: Mestre, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou para os seus discípulos. Aí Jesus, com aquele coraçãozão grande, cheio de amor para dar, não aguentou, olhou para o discípulo assim, para o apóstolo, e falou. Aí ele ensinou. Vou te falar a forma secreta, como é que ele ensinou. Você vai acompanhar na tua Bíblia, porque agora hoje eu vou citar a Bíblia. Hoje eu estou com vontade de citar a Bíblia. Você vai lá em Mateus 6, 5 ao 15. Você vai em Mateus 5 ao 15
que Jesus ensina a forma correta de orar. Você vai ver. Eu vou falar aqui, mas você pode acompanhar na tua Bíblia. Se sair alguma palavra diferente, não tem problema não. É Mateus 6, 5 ao 15. Eu quero que você aprenda a forma correta de orar. Por isso que eu estou te mandando você olhar na Bíblia. Porque ali ensina direito. Ensina certinho. Então é o seguinte. Quando Jesus ensinou, olhou para aqueles discípulos assim e falou: quando for orar, vai direto ao Pai. Não fica rodeando o toco não. Ali você vai entrar no teu quarto, fecha a porta atrás de ti. Fecha a porta atrás de ti. E ali em segredo, você dirige as tuas preces ao Pai, que ao oculto te ouvirá. Não faça igual os hipócritas, os marianos, que acham que você é ouvido a custo de palavras, de repetições de palavras, que vai ser ouvido, que quer se aparecer, orar nas esquinas. Não. Você vai entrar no teu quarto, vai fechar a porta ali em segredo, dirige as tuas preces ao Pai. Ao Pai. Ele não falou mãe, ele não falou santo. Ao Pai. Você presta atenção nisso aí, ao Pai. Por mais que eu falei com as minhas palavras, fala, mas na Bíblia minha aqui está diferente um pouquinho. Mas a mensagem principal é essa aqui, ó. Você vai dirigir prece direto ao Pai, em segredo, no teu quarto, sem ficar com vãs repetições, aquela ladainha toda, repetindo. Aí você chega assim e diga ao Pai, coração sincero, coração verdadeiro, e fala, abre o teu coração para Deus. Mas ele ensinou uma oração aqui também que é muito boa. Mas você pode abrir com as tuas palavras, contando que você vai direto ao Pai e diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, de todo o mal, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vou te dar um conselho agora. Meu amado irmão, minha amada irmã, sempre que você fizer uma oração igual essa do Pai Nosso, não faz assim só da boca para fora não. Começa a prestar atenção nas palavras. O que você está falando? O que você está falando na oração do Pai Nosso? Aí você começa a proceder igual. Quando fala assim, perdoai os nossos devedores, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí complicou, né? Tem que perdoar, profeta, filho de Deus. É isso que o Pai Nosso está falando. Você tem que perdoar para ser perdoado. E até mesmo Jesus citou uma parábola do servo cruel, em que um servo, vou contar aqui só para você ter noção, vou fazer um resumido, em que o servo devia uma grande quantidade para o seu senhor. O senhor chamou ele para prestar conta, ele implorou o senhor, não, eu não tenho como te pagar, me dá mais tempo que eu vou te pagar. O senhor se compadeceu dele e perdoou ele, foi perdoado. Aí ele saindo dali ele encontrou um amigo lá, um companheiro lá que lhe devia uma quantidade em dinheiro. Ele pegou esse companheiro e falou, me paga o que você me deve e tal. E o fulano, não, me dá mais tempo, eu vou te pagar, me dá mais tempo. Ele falou, não, me paga, então eu te lanço na prisão. Pegou e lançou ele na prisão. O Senhor ficou sabendo daquilo, pegou e mandou chamar esse servo de volta. Falou, mas se eu te perdoei, eu tive compaixão de você, por que você também não perdoou o teu irmão, o teu próximo, não teve compaixão dele? Por isso, lança esse servo cruel na prisão, até que ele pague o último centavo. Isso vai acontecer com você também, se não fizer o mesmo. Você está me entendendo como é que é a palavra de Deus? Como é que é a doutrina de Deus? E olha que eu vou te ensinar um segredo. Cristianismo não é meramente você falar que sou cristão. É porque tem muita gente que se gaba de ser cristão, mas fala eu sou cristão.
Mas cristianismo não é só isso. Cristianismo é vivência, é você colocar o que você aprende, o que está na Bíblia em prática. Não só o que está na Bíblia, é a vida de Jesus. Como que Jesus viveu? Você colocar em prática na tua vida. Cristianismo é vivência no dia a dia, é viver, ser cristão de verdade. Meu amado irmão, agora não sem muita enrolação, nós já fizemos a oração do Pai Nosso. Eu quero fazer uma oração para a tua riqueza. Porque Deus é o Deus da riqueza e eu quero te ver rico. Não, eu quero te ver rico. Você vai ficar tão rico que você vai pegar um saco. Um saco igual aquele saco do Papai Noel. Só que esse saco não vai estar cheio de brinquedo, não. Não, você vai pegar, joga esses brinquedos fora. Esses brinquedos aí não é nada. Joga os brinquedos fora. Você vai encher de dinheiro esse saco. O saco vai estar cheio de dinheiro. Você vai estar tão rico que você vai encher um saco de dinheiro. Ali vai ter dólar, dinheiro, real, vai ter até ouro, pedras preciosas. Aí você vai falar o seguinte, você vai falar assim, agora eu tenho que depositar esse dinheiro no banco. Aí você vai depositar no banco. Quando você chegar lá no banco, você vai ter que passar pelaquela porta giratória lá. Aquela porta giratória que é a roleta lá com detector de metal. E ali você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que dar uma espremidinha no saco, assim, que tá muito cheio, tem muito dinheiro. Dá uma espremidinha, você vai e passa. Não leva arma não, porque se levar arma você não entra. Porque talvez você ache, eu tô com muito dinheiro, tem que ir armado. Não. No máximo você pode levar um segurança, ele vai disfarçado perto de você assim. Mas não entra lá dentro da roleta, não passa não. Aí você vai lá no gerente e fala pro gerente assim, ó, fala, ô, sou gerente, você dá até uma engostrada na voz assim, pra você ficar importante. Ô, sou gerente, aqui eu vim depositar esse dinheiro aqui, porque eu quero depositar muito dinheiro para ganhar um juro, para ficar guardado. Aí o gerente olha para você, olha pro saco assim, fala aí, mas isso aí tudo é dinheiro, é dinheiro? Fala, seu gerente, trabalhei duro, ganhei muito dinheiro, agora quer depositar. Aí o gerente olha de novo, fala, mas e como é que você conseguiu esse tanto dinheiro aí? Como é que você fez para arrumar esse tanto dinheiro? Aí, você que explica aí, se vira. Bem-vindo ao mundo dos ricos. Agora, vamos fazer a oração para a tua riqueza. Ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, sabendo que o Senhor tem o poder sobre todas as coisas, eu peço agora, Pai, manifesta sobre a vida deste meu irmão e desta minha irmã as tuas riquezas, o dom da riqueza, o dom da prosperidade, o dom da abundância, o dom da felicidade, porque riqueza também traz felicidade, porque traz liberdade, traz uma liberdade financeira, o poder de ir e vir, o poder de adquirir as coisas, de comprar e até mesmo vender. Por isso, Pai, derrama uma chuva de bênçãos sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que está ouvindo esta oração agora. Traz também, Senhor, a tua boa sorte. Derrama, Pai, desse Santo Espírito, o Espírito da boa sorte, o Espírito da riqueza, o Espírito do sucesso, para que este meu irmão e minha irmã tenha muita boa sorte em tudo que ele almejar, seja no amor, na loteria, sorteios, jogos diversos, no trabalho ou em qualquer coisa que ele fizer. E obrigado, Pai, em Deus de já te agradeço. Obrigado, Pai, por esta riqueza maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor. Derrama também, Pai, esse espírito da força, esse espírito do vigor, esse espírito da santidade, para trazer, Pai, boa saúde, Pai, para este teu filho e tua filha, porque ele vai precisar, Senhor, ele vai precisar para o trabalho, Senhor, ele vai precisar até mesmo para carregar esse saco de dinheiro até no banco, Senhor, ele vai precisar de muita saúde, muito vigor, muita força física também, Senhor. Por isso, Pai, te peço a tua graça, a tua boa saúde sobre a vida deste meu irmão e desta minha irmã. E obrigado, Pai, te agradeço, sou grato. Meu amado irmão, minha amada irmã, suntuosa riqueza haverá em sua casa e para sempre durará a sua abundância. Bom, agora eu quero te falar o seguinte. Vamos saber qual recado que o ladrão manda para Deus todo dia? É porque tem gente que rouba, tem uns que roubam e acha que é vantagem. Eles roubam e acham vantagem. Conta, vai lá, ó, otário, bobeou, perdeu, ó. Olha o otário lá, ó, bobeou, perdeu.
Pois é. Agora nós vamos ver qual o recado que você está mandando para Deus toda vez que você rouba alguém. É, porque tem uns que acham vantagem. Às vezes até é noiado, às vezes não é, porque é ladrão mesmo, sem vergonha. É, de todo jeito, noiado também não tem direito de roubar, não. Aí vamos ver o seguinte. Que cada um, todas as vezes que uma pessoa rouba alguém, qual que é o recado que está mandando para Deus? O recado do ladrão. O recado do ladrão é o seguinte: toda vez que alguém rouba uma outra pessoa, ele está mandando um recado para Deus. Está dizendo para Deus assim, ó: eu não confio na tua divina providência. Eu não confio em você. Não confio. Porque você deu para ele, e deu para ela, e para ele, e não deu para mim. Não confio na tua divina providência. Porque eu roubo ele e roubo ela porque o Senhor deu para ele e não deu para mim. Aí, o que Deus diz para essa pessoa? Deus, sempre que essa pessoa rouba e manda esse recado para Deus, Deus está falando assim: vai trabalhar, preguiçoso, vai trabalhar, preguiçosa, porque se fulano tem, ou fulano tem, ou fulana tem, é porque ele trabalhou e fez por merecer, porque Deus não faz distinção de pessoas. Deus faz chover sobre a cabeça de bons e maus, de pobres e ricos. Basta você plantar que vai colher. É o que se planta e o que se colhe. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, presta atenção no versículo que eu vou ler para você. Agora, para você que tem esse hábito feio, é um hábito feio de roubar, olha o que eu vou ler na Bíblia para você. Eu nem não vou te falar que na Bíblia está escrito assim: não roubarás. Isso é parte dos 10 mandamentos. Não roubarás. Nem não vou te falar isso não. Vamos ler um versículo aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios 4, 28. Vamos ver o que está escrito em Efésios 4, 28. Efésios 4, 28 está escrito assim, ó: quem rouba, não rouba mais. Ó, quem rouba, não roube mais. Antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para assim terem o que repartir com os necessitados. Eu vou até ler de novo, porque, olha, presta atenção no que eu estou falando aqui, no que eu estou lendo. E até acompanhe se você quiser. Olha aqui, ó. Quem roube, não roube mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para assim terem o que repartir com os necessitados. Olha esta palavra. Além de você não roubar, porque não é só você falar assim: não, agora não roubo mais, parei, não roubo mais ninguém. Tudo bem, é o primeiro passo, mas aqui ensina 3 coisas para você fazer. Ó. Num versículo só, não sei se você prestou atenção, tem 3 coisas para você fazer. Primeiro, é você que rouba. Você que tem essa mania feia de roubar. Às vezes você rouba até pequenos objetos, pequenas coisas até sem muito valor, não tem nem utilidade você ter essa mania feia de ficar roubando. Você vai parar com isso. Porque aqui está escrito, ó, primeiro passo, você para de roubar, não rouba. Segundo passo, trabalhe duro para ganhar seu sustento. Terceiro passo, seja generoso, contribua com aquele que está necessitado. Além de você parar de roubar, vai trabalhar duro para ganhar seu sustento, ainda vai contribuir com aquele necessitado, ajudar aquele que está precisando. Você está me entendendo? Sempre tem uma pastinha, um pequeno percentual que às vezes você consegue. Que não adianta você falar: não, mas eu ganho pouco, como é que eu vou contribuir com aquele necessitado? Mas às vezes você pode, uma pequena parte que você tira já vai fazer diferença na vida daquela pessoa que está necessitada. Às vezes é só 10 reais, só 20, só 5, mas aquilo vai fazer diferença de uma pessoa necessitada, ou mesmo só 2. Porque à medida que um ajuda com o outro, faz diferença na vida daquela pessoa que está necessitada. Então, vocês entenderam? Você não vai roubar mais, você vai parar com essa mania feia, porque comigo eu tenho um lema, aqui a Bíblia está sendo bonzinho. Filho de Deus, profeta Superari, já tem um lema: lugar de ladrão é na cadeia, ou então no cemitério. É porque eu não gosto de ladrão de jeito nenhum. Falou que é ladrão, eu falo: não, fora.
aqui nesta igreja, a casa de oração, Deus seja louvado, aqui não entra ladrões, assassinos, estrupadores, pessoas que têm imagens em casas, essas imagens mesmo de santo, de coisa. Não, por favor. Primeiro, se você quiser entrar, joga fora essas imagens. Senão não entra. Não vai caminhar com o Filho de Deus. Pessoas desonestas. Isso, essas pessoas também não vão caminhar comigo. Não entra na casa de Deus, na casa do Pai. Porque eu vim para os justos. Porque o pessoal aproveita. O pessoal aproveita. Quando Jesus veio da outra vez, lá no passado, quando ele veio, ele falou assim: não, eu vim para os pecadores. Eu vim para os pecadores, para resgatar os pecadores. Verdade, ele veio sim. Mas só que agora já é o retorno do Messias, o eleito, o escolhido. E agora no retorno do Messias, do eleito, ele veio para buscar justamente os justos. Se você não, daquele período que já tem mais de 2000 anos, que Jesus veio, até o retorno agora, se você não conseguiu se justificar, se você não conseguiu ser uma boa pessoa, você está achando que agora ele veio para buscar os pecadores, os injustos, ele veio agora com a foice, com a espada na mão. Porque agora já é a época, é o Apocalipse. Agora ele veio para fazer a justiça. Tome tempo, muda de atitude, que ainda tem um tiquinho para você mudar. Mas olha o que eu estou te falando, agora ele não vem para o pecador não. Ele veio para o justo, ele veio para o santo e para fazer justiça na terra. Por isso, meu amado irmão, presta atenção. Se às vezes você olha assim e fala: não, mas esse profeta não está falando sério isso não. Estou falando sério. Pode ter certeza, a vinda de Jesus agora não é para os pecadores mais, agora é para justo. Por isso, seja justo, seja honesto, não roube, antes trabalhe, não mate por motivo à toa. Eu falei isso por motivo à toa porque às vezes tem alguma exceção. Você imagina às vezes um policial, às vezes ele está no cumprimento do seu dever, às vezes aquele bandido está a fim de matar aquela pessoa que ele está pondo em risco a vida. E às vezes até mesmo o policial, quando ele age em legítima defesa, é uma coisa. Você está me entendendo? Não estou dando asa assim para às vezes a pessoa fala: não, então eu sou policial, posso sair matando qualquer um. Não, não é bem assim não. Quando realmente é uma legítima defesa, está justificado. E tem outros casos também, não vamos ficar falando disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não mate, às vezes só porque você brigou com o teu vizinho, ou você sentiu raiva de alguma coisa que aconteceu, não, esfria a cabeça, coloca os pés no lugar, não vai fazer isso por motivos fúteis não. Glória a Deus, aleluia. Enfim, vamos seguir com o culto. Agora vamos, para complementar esta palavra maravilhosa que nós lemos hoje, vamos chamar o Sr. João. O Sr. João quer participar com nós hoje, fazendo a liturgia, a leitura da palavra. Presta atenção na palavra que o Sr. João vai fazer. Chega para cá, Sr. João. Vamos fazer a leitura para nós. O irmão João já é um ancião. Amém. E ele faz a leitura para você. Eu saúdo os irmãos do mundo inteiro com a paz do Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que a Bíblia Sagrada afirma, com a saudação, cobre multidão de pecado. Exato. Então eu vou trazer uma palavra hoje muito, como é que diz? De consolo e de conforto. De conforto e de consolo, ó. Duas bênçãos, consolo e conforto, amém, irmão? Amém. Que a Bíblia diz, ó, quando até Jesus que é grande, é santo, fez caso, nasceu de novo, que quem não nasceu de novo nem vê o reino de Deus, com direito para entrar no céu, tá vendo, irmão? É verdade. Então primeiro eu vou orar aqui a oração. Para que haja um revivamento na igreja, né? Quem não nasceu de novo nem vê o reino de Deus. Tem que nascer de novo. É palavra de consolo e de conforto. Não é minha, mas de quem? Do mestre Jesus, a palavra. Tem que nascer do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, Senhor meu Jesus Cristo, Deus é homem verdadeiro, Criador, Redentor e Salvador meu. Aqui chega em vossos pés a mais ingrata criatura. Cola aquele filho pródigo que veio buscar a casa de seu pai. Porque me dera que minha dor fosse tão grande, que correspondesse às muitas ofensas com que vós tem tratado.
pois tenho vivido obstinado nas minhas malidades, mas de cerca me desprezo os corações arrependidos. Chego em vossos pés com aquela Madalena arrependida. Não me negueis o perdão, que eu contigo arrependido, no da minha alma. Me pede por ter ofendido, por ser de vós pensor, de ser amado sobre todas as coisas. Mas propõe firmemente ajudado por auxílio de vossa divina graça. Nunca mais vos ofendei, perdoai-me pela vossa infinita misericórdia. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou. Jesus estava orando em certo lugar um dia, quando acabou, o seu discípulo pediu: Senhor, se nos orassem com João, se você discípulos, Jesus quando orar, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu, nos confins de Deus. Como nós cada dia damos hoje, perdoa nossa vida, assim como nós perdoamos nossos devedores, não deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Pois teu é o reino, o poder, a glória, hoje e amanhã para sempre. Amém. Vamos aqui, irmão, é a palavra que veio hoje, revelada. Qual foi o maior homem de sabedoria? Salomão e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era, por que Deus mandou buscar ele? Porque ele era corajoso, ele gosta do homem corajoso. Que ele estava na casa, quando ele entrou, o Espírito Santo entrou de Paulo, era Saulo, virou Paulo, um apóstolo de Cristo, Paulo. Então, porque pela fé que ele tinha que Jesus foi de tanto, irmão, que ele, como é que diz? Paulo foi provado que ia ter cegado e Deus pegou Paulo primeiro, para ele saber que Deus é Deus aí. Então vamos aqui em primeiro. Ele caiu do cavalo, literalmente, e João ficou cego e depois Deus aí veio a vitória para ele. Isso. Ele viu com a qual pegou o Paulo e sacudiu a mão. Esse homem é um Deus? Ele não viu o Paulo, mas não arruinou a casa de Paulo. O ministério de Satanás não tocou também espinho na carne de Paulo também. Ele foi provado para ter com espinho na carne, não foi, irmão? Pois é. Ficou certo, até Deus chegou Paulo também. Paulo estava tão forte no espírito e na fé que quando a cobra mordeu nele, ele chacoalhou lá. Sacudiu a mão. Bichinho, sai pra lá, coisinha. Pra lá. Vamos aqui em primeiro, em João 3, gente, acerca do novo nascimento. Porque aquela hora ali, Nicodemo era um príncipe do povo, mas Nicodemo não entendia por quê, porque Nicodemo estava na carne ainda, ele não tinha espírito ainda. Aqui, fica em 3 de João. Nicodemo visita Jesus, aqui, ó. Né? Aleluia, que assim seja. Vamos começar aqui. Havia dos judeus, dos fariseus, um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabendo que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Né? Que assim seja, graças a Deus. Aí respondeu Jesus aqui: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode nem ver quando ele entrar no céu. Não pode nem ver quando ele entrar no céu. O reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, ele não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, tá vendo? Então, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te afirmo de Deus te dizer. Importante é nascer de novo. Né? Importante é nascer de novo. Aqui no outro. O vento sopra quando ele quer. E ouve a sua voz. E não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ó. Então ele perguntou a Nicodemo: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Amém. Libera. Tu és mestre em Israel e não sabe, não compreende estas coisas? Amém. No 11, amém. Né? Em verdade vos digo que nós dizemos que sabemos, justamente na falta não sabe, irmão, que Jesus está certo. Nós dizemos que sabemos, e o testificamos porque temos visto. Contudo, não aceitai o vosso testemunho? Não aceitar o vosso testemunho, amém.
Ó, é aqui, acaba. Se tratar de coisa terrena e não me credo, como que se eu falar da celestial lá do céu? Olha, como é, nem sabe da terra, e do céu que é mais difícil. Será que vai saber? Olha aqui, ó. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o quê? De lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu ainda. É o que Jesus Cristo, amém? Aleluia. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, porque nós é que julga nós mesmos, está certo, Senhor Jesus, aleluia. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ó, quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. Por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais a terra do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz a fim de que não seja a vida as suas obras. Quem pratica a verdade ao próximo se dá luz fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? São feitas em Deus, amém? Que aleluia. Vou orar para nós terminar. Jesus disse assim, portanto, Jesus está orando, Jesus acabou de se pedir. O Senhor nos orar com Jesus. Para santificar, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa o nosso pecado, pois também nós perdoa todos que nos deram, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Pilatos escreveu também um título e colocou no símbolo da cruz. O que estava escrito era Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitos judeus leram aquele título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus diziam: Pilatos, não escreva rei dos judeus. E sim que Jesus disse: na verdade, eu sou o rei dos judeus. Respondeu por Pilatos, o governador daquela hora: o que escrevi, que assim fez, e graças a Deus. Amém? Amém. E muito obrigado Obrigado pela leitura aqui, pela contribuição. Vamos fazer a Santa Ceia, meu amado irmão, minha amada irmã. Agora é o seguinte, nós vamos fazer aquela Santa Ceia maravilhosa, porque a mesa já está posta. A mesa já está posta. Já está posta para o banquete. Venham todos participar desse banquete celestial. Jesus Cristo é o pão vivo descido do céu. O maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Por isso, um dia ele falou assim: fazei isto em memória de mim. O dia que ele fez a Santa Ceia com seus apóstolos, ele pediu para fazer em memória dele. Por isso vamos fazer, vamos obedecer essa palavra, vamos fazer um memorial. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos fazer um momento de silêncio para participarmos alegremente da Santa Ceia. Pra mim, pra nós, Jesus o amor, a paz, muito mais pra ti, pra mim, pra nós, Jesus o amor, a paz, muito mais. Move o Senhor, estamos aqui para louvar ao seu nome santo. Ó, faz em mim, Senhor, a tua vontade. És para mim. Glória a Deus, aleluia! Alimentados com o pão da vida, com esse alimento maravilhoso, sigamos firmes para mais uma jornada, mais uma caminhada com Cristo, porque caminhando com Cristo nas estradas da vida. Casa de oração, Deus seja louvado. Igreja evangélica, espírita, católica, renovada, caminhando com Cristo nas estradas da vida. Sucesso, prosperidade, bênçãos sobre bênçãos. É só alegria, sorria que a vida é bela. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, seja feliz. Eu quero te ver feliz, eu quero te ver alegre, eu quero te ver sorridente, porque o teu sorriso te abre portas. À medida que você vai sorrindo, as portas vão se abrindo diante de ti. Por isso, meu amado irmão, sorria mais, pressa, começa a sorrir. Se todo mundo começar a sorrir mais, isso contagia, vai fazer um mundo muito melhor. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, ó, antes da bênção final, eu quero falar o seguinte: receba a minha paz, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Messias. Por isso, paz de Cristo e a paz do Filho de Deus, Arionide Superari também. Paz do Senhor. Meu amado irmão, depois desse momento de paz, de confraternização, vamos fazer a bênção final? Porque Deus é bom. Mas antes da bênção... Não, agora não tem escapatória. Antes da bênção final, eu quero que você fale uma frase comigo. Eu quero que você fale uma frase comigo que vai ser assim, ó. Você vai fechar o olho, concentra. Fecha o olho, concentra. Eleva teu pensamento a Deus, ao Pai, aquele ser extraordinário, aquele ser divino que está sentado num trono de ouro. Ele está de vestes brancas, assentado num trono de ouro. Ali à sua volta tem anjos, querubins, anjos voando em tudo quanto é lugar. Anjos com trombetas na mão. À sua volta tem muitas poltronas. Naquelas poltronas tem anciões, vários anciões assentados ao teu lado. E ali você vai falar assim: pensamento positivo, pensamento poderoso. Eu uno a minha mente, a mente universal de Deus, em uma só mente.
Unimente, 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 unimente. Transforme, 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 transforme todo o meu ser. Que eu seja transformado e atirado para dentro das boas oportunidades, riquezas e sucesso. Obrigado, Deus, por toda a boa transformação na minha vida. Obrigado, Pai, por essa união, esta unidade, porque o Senhor é o Deus único, verdadeiro e numa unidade com tudo que criaste, com todas as pessoas. Obrigado, Pai, por essa essência, essa química, esta tua sabedoria que colocaste em todas as coisas, esta ciência. Obrigado, Pai. E aí, meu amado irmão, eu quero te falar o seguinte: o amor do Pai, a graça do Filho, a união do Espírito Santo esteja com todos vocês. Ide em paz e que Deus os acompanhe. Deus os abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Fui! Pura verdade.